Recasamento, amor não é cego. Autor, O. Robinson. Capítulo 2, Paixão no carro. Rebeca ficou confusa. O que exatamente ele estava tentando dizer? Antes que Rebeca pudesse responder, o homem subitamente se mexeu, como se fosse um lobo adormecido depois de um longo período de repouso. Ela foi pega de surpresa quando ele se colocou por cima dela. Ei! O que você está fazendo? Ah! No momento em que Rebeca soltou um grito, o homem levantou a bainha de seu vestido, sua mão tocando toda a perna dela. Sentindo seu corpo inteiro tremer, Rebeca conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e entender o que o homem pretendia fazer, mesmo que ela ainda fosse virgem. Pare! Não faça isso! Me solte, por favor! Rebeca começou a se debater bastante. No entanto, o homem era tão forte que só precisava de uma mão para prender as duas mãos dela ao mesmo tempo. Após ter sido atropelada pelo carro de Joseph, ela tinha usado todas as suas forças para fugir do local. Ela estava exausta, e como resultado, não conseguia mais continuar lutando contra aquilo. No entanto, eles estavam dentro de um carro. Havia um motorista no banco da frente, além da possibilidade de que alguém passasse do lado de fora do veículo. O rosto de Rebeca ficou vermelho como uma maçã madura enquanto ela se sentia ansiosa e humilhada. Socorro! Assim que Rebeca gritou pedindo ajuda, seus lábios foram selados. A língua dele forçou a boca dela a se abrir, deslizando para dentro enquanto ela estava em um estado de terror. A força daquela língua dominou a língua da jovem de maneira opressiva. Enquanto isso, a mão do homem se posicionou entre as coxas dela. Seus dedos acariciaram repetidamente as partes íntimas dela pela calcinha. Logo, ele sentiu através da calcinha que ela estava ficando molhada. Ele deslizou os dedos para dentro da calcinha, massageando a pele dela suavemente com seus dedos ásperos e longos. Rebeca não pôde conter o gemido de prazer. O veículo subitamente balançou, fazendo com que o dedo do homem penetrasse sua flor de maneira inesperada. Ah! O corpo de Rebeca tremia. Uma série de pequenos gemidos de prazer escapavam de seus lábios. As lágrimas dela só serviam para motivá-lo. O homem sentiu seu membro duro inchando. No entanto, a vagina de Rebeca era apertada demais. A pele macia envolvia seu dedo com tanta força que ele sentia como se estivesse sendo sugado. Ele sabia bem que se apenas fizesse sexo com ela sem preliminares, era bem possível que ela acabasse machucada. Cerrando os dentes, ele se agarrou ao seu último resquício de sanidade e usou seus dedos para ajudá-la a ficar mais confortável. O carro foi conduzido até um lugar remoto e o motorista saiu do veículo. A porta fechou com um estalo. Os gemidos de êxtase que Rebeca soltava eventualmente se transformaram em outra coisa, e uma sensação peculiar de prazer tomou conta de seus nervos. Ele removeu seus dedos abruptamente, mas no momento seguinte, ela foi invadida por algo duro e quente, mas também um pouco úmido, que penetrou sua vagina de uma vez. O que era aquilo? Antes que Rebeca pudesse entender o que estava acontecendo, o homem colocou seu pau duro dentro dela. Ah! Está doendo. Rebeca mentalmente reclamou.
No entanto, antes que Rebeca pudesse começar a gritar em agonia, o homem já havia abaixado sua cabeça e coberto os lábios dela com os dele novamente. Ele enfiou sua língua vermelha na boca dela, percorrendo o espaço entre seus dentes e lábios. Rebeca foi dominada pela emoção e não conseguia parar de chorar enquanto olhava nos olhos do homem, que estavam dominados por uma libido incontrolável. Os olhos dela estavam completamente embaçados, e ela estava chorando tanto que as lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos. Por quê? No fundo, aquela era de longe a coisa mais intensa que já havia acontecido com ela. No espaço apertado do veículo, o homem ofegou. Estava escuro, o que fazia com que eles não pudessem ver o rosto um do outro com clareza. O homem a fodia com força, repetidamente enfiando seu pau duro nela e então rapidamente o atirando novamente. Rebeca implorou para que ele tivesse pena dela. Após o que pareceu uma eternidade, ela finalmente começou a tremer incontrolavelmente. O homem finalmente chegou ao seu limite e ejaculou. Havia sangue e esperma espalhados por todo o espaço entre as pernas de Rebeca, mas aquilo ainda não era o fim da história. Ele continuou a fazer aquilo mesmo depois que ela estava exausta, fazendo com que ela pudesse apenas ficar ali deitada com o corpo mole e fraco.